Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal chamado Tricolor. E no vídeo de hoje nós iremos abordar um assunto que está contido no livro A Arte da Guerra. Portanto, o título deste vídeo será São Paulo Futebol Clube e a Arte da Guerra. Eu quis trazer esse conteúdo, esse tipo de conteúdo, não simplesmente para falar sobre estratégias militares, porque não é esse o teor do canal, mas falar sobre estratégias, planejamento, coisa que o São Paulo Futebol Clube precisa ter, porque nós iremos entrar numa guerra, nós iremos entrar num confronto, num duelo decisivo contra o Corinthians no dia 16 de agosto, às 19h30, no Morumbi, com casa cheia. Teremos um Morumbi extremamente lotado. E esse é o conteúdo do vídeo. Portanto, eu convido você que não é inscrito no canal chamado Tricolor a fazer a sua inscrição, deixar o seu like, deixar o seu comentário e posteriormente compartilhar com seus amigos, amigas, pessoas do trabalho, da faculdade, da escola, conhecidos que torcem pelo nosso São Paulo Futebol Clube. Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal chamado Tricolor. O confronto que nós iremos enfrentar com o Corinthians é um confronto que será duríssimo. Podemos até definir como uma guerra, no melhor sentido, uma guerra de estratégias. De um lado, São Paulo Futebol Clube e do outro, o Corinthians. De um lado, teremos Dorival Júnior e do outro, teremos Vanderlei Luxemburgo. Tanto um quanto o outro extremamente estrategistas. E nós vimos que as estratégias utilizadas pelo Corinthians no primeiro jogo contra o São Paulo na sua arena foram estratégias interessantes, porque desde o show pirotécnico, desde o estádio lotado, foi noticiado que o Corinthians houve um boato que aconteceu, que o Sheik havia criticado o zagueiro Gil, com relação ao seu futebol, e que o Fagner saiu em defesa. Pura estratégia. Nós vimos a estratégia do Corinthians, que ficou mais plantado dentro do seu próprio campo, para tentar aproveitar os contra-ataques, tendo em vista que estava menos organizado no atual momento que o São Paulo. Infelizmente, eles saíram vencedores, vitoriosos, graças a uma peça que foi utilizada dentro dessa estratégia. Essa peça, vocês sabem muito bem, o Renato Augusto, que fez toda a diferença a favor do Corinthians. No segundo tempo, vocês viram o Adson entrar, estratégia do Vanderlei Luxemburgo, para atrair a marcação, jogador de drible, velocidade, do 1 contra 1, e acabaram sendo vencedores. Porém, agora, vocês têm acompanhado, o São Paulo Futebol Clube agiu nos bastidores. Foi até o mercado da bola e fez a contratação de nada mais, nada menos que Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, um nome de peso, um nome a nível São Paulo, uma contratação de nível São Paulo. E tudo indica que possivelmente, mais tardar amanhã, na terça-feira dessa semana, o Lucas Moura estará fechando com o São Paulo Futebol Clube por um empréstimo até o final dessa temporada de 2023. O que eu quero dizer para vocês, rapaziada, é o seguinte. Muitas pessoas têm aprovado essa possível contratação e que vai acontecer, a contratação do Lucas Moura. Porém, uma parte grande da torcida tem sido contra a contratação do Lucas Moura, porque tem associado a ele talvez a um mercenário, a um aproveitador, alguém que vem para o São Paulo simplesmente para tirar proveito do São Paulo, para fazer marketing com o seu nome, e porque não recebeu outras propostas que ele gostaria de receber, seja na Europa, seja pelo mundo árabe. O que realmente acontece é que o Lucas Moura está fechando com um clube da MLS e ele viria por empréstimo ao São Paulo até o final dessa temporada. Rapaziada, A Arte da Guerra nos ensina, esse livro de Sun Tzu, um estrategista militar,
ele nos ensina algumas coisas que eu acho que nós, torcedores, e a gestão de futebol do São Paulo deveria conhecer e deveríamos aprender. De um lado, nós vemos metade dos torcedores totalmente passionais, acreditando que o Lucas Moura está vindo ao São Paulo simplesmente por amor ao São Paulo Futebol Clube, as cores do São Paulo Futebol Clube. Mas também, por um outro lado, nós vemos torcedores criticarem essa contratação, não quererem essa contratação, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se vocês se lembram, quando o Profeta Hernanes voltou em 2017, ele ajudou o São Paulo Futebol Clube e foi uma contratação que aconteceu assim, inesperada. E graças a Deus que aconteceu essa contratação e ele pôde ajudar o São Paulo Futebol Clube a sair de uma crise, de um momento em que estávamos completamente preocupados com um possível rebaixamento. Graças ao Profeta Hernanes e à torcida, o São Paulo não foi rebaixado. Depois, posteriormente, o Hernanes volta em definitivo para o São Paulo. Mas já foi uma passagem em que ele estava mais velho, ele estava... Era um outro momento do futebol do Profeta Hernanes que ele não conseguiu contribuir tanto com o São Paulo Futebol Clube. Aonde eu quero chegar? O São Paulo contrata James Rodrigues. James Rodrigues está um tempo parado, em torno de 3, 4 meses ele está parado. Não importa a questão do tempo, o fato é que ele está parado. O São Paulo contratou Alexandre Pato, que vem de um tempo maior parado devido a uma lesão grave, a 2 lesões recentes no joelho, e que agora está competindo pelo São Paulo Futebol Clube, porém ainda precisa de mais ritmo de jogo. E o São Paulo está prestes a fechar por empréstimo com o Lucas Moura. Isso é estratégia. Essa estratégia pode dar certo, como pode não dar certo. A contratação tanto de Lucas Moura, James Rodrigues e o próprio Alexandre Pato pode ser que dê muito certo e a gente está na torcida para que dê certo, porém pode ser que também não dê certo. Se nós trabalharmos com essas duas possibilidades, nós vamos entender que elas podem ser tão importantíssimas quanto a contratação do Hernanes em 2017, como elas podem ser como a contratação do mesmo Profeta Hernanes tempos depois, em que o futebol dele já não era mais o mesmo. Vale lembrar que tanto o Lucas Moura quanto o James Rodrigues são jogadores novos. Ainda tem lenha para queimar. E nós temos tempo ainda até o segundo jogo de volta contra o Corinthians. O que eu proponho para vocês, torcedores e gestão do São Paulo, mas principalmente nós, torcedores, é que quando se fala de estratégia, e aí o livro A Arte da Guerra vai nos lembrar, que nós precisamos deixar um pouco de lado as questões passionais. Quando nós somos muito passionais, quer seja por uma questão de contratação ou pela própria torcida, que é algo presente no futebol, quando nós somos muito passionais, nós podemos colher coisas boas, mas nós podemos quebrar a cara, como foi o caso do Daniel Alves. Se vocês lembram, foi uma contratação muitíssimo comemorada por todos nós torcedores do São Paulo Futebol Clube, mas que com o passar do tempo nós vimos que acabamos quebrando a cara. O São Paulo até hoje deve para o Daniel Alves. Então a gente precisa, a partir dessas situações que aconteceram no São Paulo, nós precisamos ser um pouco mais racionais. Precisamos aprender a usar o nosso lado um pouco mais racional, deixar de lado o lado passional, o lado das emoções e entender que se nós, ao pedirmos uma contratação, ela acontece, isso pode sim dar muito certo ou muito errado. Até porque ao longo da história houveram outras contratações, uma ou outra deram certo e outras deram errado. Vamos torcer para que essas contratações deem certo. Mas especificamente sobre o Lucas Moura, que está gerando essa divisão de opiniões entre nós torcedores, o que eu quero dizer para você é o seguinte: pense comigo. Se de um lado as notícias que saem a respeito de Lucas Moura, que ele vem somente para tirar proveito do São Paulo Futebol Clube,
para fazer com que o seu nome seja visto pelo mundo, porque os holofotes agora estão sobre o São Paulo Futebol Clube, graças à contratação de James Rodrigues. E Lucas Moura também tem um peso gigantesco. Se ele vem para tirar proveito, então por que não nós, torcedores, não podemos tirar proveito dessa situação? Nós vimos agora no jogo que aconteceu contra o Bahia, ainda ontem, no domingo, que faltam peças no nosso elenco. Que nós precisamos de diferenciais técnicos dentro do nosso elenco de futebol. Nós precisamos de jogadores experientes, jogadores a nível São Paulo, jogadores que atuaram recentemente na Europa e que têm um peso gigantesco, ainda tiveram e têm ainda um peso gigantesco dentro do futebol internacional. São contratações que podem sim dar muito certo nas mãos do técnico Dorival Júnior. Com a contratação de Lucas Moura, nós podemos ter vários tipos de ganho. Não só Lucas Moura, mas James Rodrigues. Os holofotes, como eu havia mencionado, estão voltados agora para o São Paulo. Isso pode gerar, nós podemos começar a negociar. O São Paulo, estrategicamente, pode começar a negociar sobre as cotas de TV. Você sabe que existe uma diferença monstruosa das cotas de direito de transmissão de imagem. Pesa muito mais para o lado do Flamengo, pesa muito mais para o lado do Corinthians. O São Paulo, com a marca que tem, uma marca internacional, com o número de torcedores que tem, não poderia ganhar tão a menos que esses outros times. Com a contratação de James Rodrigues e Lucas Moura, o São Paulo pode usar isso como uma estratégia no mercado para negociar as cotas de TV. Vamos ter muito mais bilheteria. Vamos ter, e sabendo usar um marketing inteligente, podemos gerar muito mais receita. Poderão vir outros patrocinadores. Patrocinadores que irão agregar a marca São Paulo Futebol Clube. Poderemos ter mais investidores interessados em investir no São Paulo Futebol Clube, ajudando assim as finanças do São Paulo. É claro que você sabe do atual momento financeiro do São Paulo Futebol Clube, o quanto ele precisa de receita. E já que ele parece que entendeu, a gestão Júlio Casares parece que entendeu que não apenas vender jogadores da base para fazer receita é o modo mais correto, mas contratar jogadores a nível São Paulo, de nível internacional, ajuda a ganhar títulos e, ganhando título, gerar receita para o clube. Isso pode sanar de vez a grande dívida do São Paulo, que chega aproximadamente a 700 milhões de reais. Nós poderemos fazer uma valorização da marca São Paulo Futebol Clube. Nós poderemos ter os jogadores da base cada vez mais valorizados em caso de venda de jogadores. Beraldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e tantos outros. Podemos vender melhor os nossos jogadores, mais próximo daquilo que é a multa contratual dos jogadores, ajudando diretamente no fluxo de caixa. Temos que usar a inteligência. E para isso é preciso estratégia. E a estratégia é essa: contratar jogadores a nível São Paulo. Se você é contra a contratação de Lucas Moura, mas a favor da contratação de James Rodrigues, repense o seu posicionamento. Repense essa ideia, esse posicionamento com relação ao Lucas Moura. Se você acha que Lucas Moura vem realmente só para se aproveitar do São Paulo, então por que não se aproveitar do Lucas Moura e resolver de vez alguns problemas financeiros do São Paulo? Será pouco tempo? Sim, mas nós poderemos passar do Corinthians porque iremos ganhar reforço técnico de qualidade. Podemos ganhar a Copa do Brasil e fazer frente ao Flamengo, que tudo indica que será o finalista para a Copa do Brasil. Ou você acha que com os jogadores que nós temos, nós podemos fazer frente ao Flamengo? Com a contratação de Lucas Moura, nós podemos, somado a James Rodrigues, ao retorno de Gabriel Neves, nós podemos passar pelo Corinthians e fazer frente ao Flamengo e ganhar a Copa do Brasil pela primeira vez na história do São Paulo Futebol Clube.
E isso porque esses jogadores poderão ser inscritos na próxima fase da Copa Sul-Americana, reforçando o elenco do São Paulo e podendo bater campeão. Se nós passarmos do Corinthians, serão 30 milhões. Se nós ganharmos a Copa do Brasil, mais 70 milhões. Se nós ganharmos a Copa Sul-Americana, e é possível ganhar sim com esses dois reforços, se nós ganharmos a Copa Sul-Americana, mais 77 milhões. E podendo diminuir drasticamente as dívidas do clube. Fora tudo isso que eu mencionei, receitas que vão entrar no São Paulo Futebol Clube. Somado ao sócio-torcedor, o número de sócio-torcedores que tem aumentado graças à contratação de James Rodrigues e com a concretização da contratação de Lucas Moura, por menor que seja o tempo, até o final da temporada podemos bater sim um número recorde de sócio-torcedores, fazendo com que o São Paulo possa diminuir drasticamente a sua dívida com os bancos e com os empresários e com os jogadores. Podemos ter um 2024 batendo em Libertadores, contratações novamente a nível São Paulo, graças à estratégia adotada pela diretoria de contratar 2 jogadores a nível São Paulo. Então eu convido você que está reticente com a contratação do Lucas Moura a apoiar o São Paulo Futebol Clube nesse momento. Apoiar o São Paulo Futebol Clube pelo bem do São Paulo Futebol Clube. Pelo bem do próprio São Paulo, o time, o clube no qual você torce. Precisamos ser mais racionais. Em determinados momentos nós temos que ser mais racionais. Deixa toda o seu lado passional para dentro de campo. Fora de campo precisamos usar mais a inteligência. Precisamos ser inteligentes. Se for verdade tudo isso que se fala da mídia esportiva a respeito de Lucas Moura, que ele só quer se aproveitar do São Paulo, então vamos extrair o melhor dessa contratação. Vamos repensar o nosso posicionamento e tirar o maior proveito possível. Se Lucas Moura quer tirar proveito do São Paulo, vamos nós, São Paulo, tirar proveito do Lucas Moura também. A minha opinião, se vocês querem saber, é que o Lucas Moura, ele pode sim querer tirar proveito, mas ele pode sim estar querendo pagar aquela dívida, daquela promessa que ele fez anteriormente, ainda em 2012, após 10 anos retornar ao São Paulo. E sinceramente, se ele retornar ao São Paulo neste momento e ajudar a gente a ser campeão da Copa do Brasil e campeão de uma Sul-Americana, meu irmão, as portas estarão abertas para você numa terceira passagem, assim como estiveram abertas para o Profeta Hernanes, que não ganhou o título em 2017, mas ajudou de maneira efetiva o São Paulo a sair do rebaixamento. Então eu convido você, torcedor, a repensar de maneira inteligente a estratégia que o São Paulo está utilizando. Nós precisamos estar todos juntos agora, neste momento, de maneira inteligente, fecharmos uma parceria com essa estratégia adotada pela diretoria. Todos aqui sabem o quanto eu sou crítico à maneira de fazer futebol dessa diretoria. Mas eu tive que repensar. E esse livro, A Arte da Guerra, me fez ver que essa estratégia ela é assertiva. E ela pode fazer com que a gente ganhe campeonatos e a gente diminua a dívida do São Paulo Futebol Clube. Espero que você tenha compreendido a importância da contratação do Lucas Moura. Espero que você tenha entendido a importância de a gente deixar o lado passional para dentro do campo. O lado emocional dentro do campo. E fora do campo, nós precisamos usar mais da nossa inteligência, do nosso lado racional. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, fazendo com que você entenda que hoje o São Paulo precisa de você. Hoje o São Paulo precisa do seu apoio. Hoje o São Paulo conta com a sua colaboração, o seu apoio, a sua ajuda de maneira direta e efetiva. Obrigado por vocês que estiveram até o final desse vídeo do canal chamado Tricolor. Deixa a sua inscrição, deixa o seu like, o seu comentário é de fundamental importância. E por favor, compartilhe com todos os São Paulinos e São Paulinas,
principalmente com aqueles que estão reticentes, contrários à contratação de Lucas Moura, para que eles possam ver o conteúdo desse vídeo e entender que nós precisamos, em determinados momentos, ser um pouco mais racionais, usar a nossa inteligência de torcedor e torcedora são paulina e ver que nós podemos resolver com uma só contratação vários problemas dentro do São Paulo Futebol Clube. Galera, tamo juntos pelo São Paulo, juntos para salvar o São Paulo. Conto com você, tamo junto, galera, e vamos São Paulo. Tamo junto, é nóis. Chamado Tricolor, a sua voz.